Eram 3 da tarde de um domingo. O tempo estava abafado em Las Canhas. Mesmo com calor forte, os moradores da comunidade, que fica perto da capital de El Salvador, se juntaram naquele dia, em agosto do ano passado, para uma partida de futebol. O campo era grande, mas não estava nas melhores condições. A maior parte dele era de terra batida, com alguns pedaços de grama. Mas estava bom o suficiente para um amistoso. De um lado, com camisas brancas, estavam os jogadores do Los Fantasmas. Do outro, de vermelho, o time que eles apelidaram de Manchester United. Essa pode parecer uma cena normal numa comunidade latino-americana. Mas de normal não tinha nada. Pouco mais de um ano antes, era impossível aquela partida acontecer. Até então, Las Canhas era um campo de guerra. Por 2 décadas, a comunidade foi controlada pelas 2 principais gangues do país, a Mara Salvatrucha, conhecida como MS-13, e a Barrio 18. As 2 gangues surgiram nos anos 80 e 90 e têm ramificações na região e até na Europa. De acordo com estimativas oficiais, elas contam com cerca de 70 mil membros em El Salvador, concentrados às centenas em alguns bairros. As 2 pandilhas, como esses grupos criminosos são chamados, dividiam Las Canhas ao meio. Quem vivia na parte alta, dominada pela MS-13, não podia circular na parte baixa, da Barrio 18, e vice-versa. Bueno, mi nombre es Pedro Rojas. Ahorita estamos en la colonia Las Cañas, del município de Ilopango. O Pedro Rojas vive há mais de 30 anos na comunidade, é professor e líder comunitário. A gente se encontrou no colégio onde ele dá aula em Las Canhas. O Pedro me descreveu como era a vida por lá antes, com as pandilhas. Ele contou que até pessoas da mesma família eram proibidas de se visitar se elas morassem em partes diferentes do bairro. Havia mamás que viviam aí abaixo e hijos que viviam aqui acima. Mães e filhos passaram a ser avisados de que não deveriam ir para outra parte do bairro. E eles acabavam tendo que se encontrar fora da colônia. E chegou um momento em que nadie bajava e nadie subia, aunque fueran parientes. A vida por lá mudou totalmente depois de março de 2022. Foi quando o Congresso aprovou um regime de exceção para combater a criminalidade, a pedido do presidente Nayib Bukele. O estado de exceção foi prorrogado diversas vezes e dura até hoje, com a suspensão de direitos constitucionais, como a realização de assembleias e inviolabilidade de correspondências. A medida também autorizou prisões sem mandato e que os detentos não tenham direito a um advogado. A gente vai falar mais sobre o regime de exceção e como ele levou inocentes à cadeia. Mas circulando por Las Canhas, o que eu ouvi foi que o bairro não vive mais sob o controle e a extorsão dos criminosos, que foram presos ou fugiram. Agora, os moradores tentam achar jeitos de encurtar a distância imposta pelas gangues durante tantos anos. O torneio de futebol foi uma das ações para tentar integrar a parte alta e a parte baixa do bairro. O Pedro está entre as lideranças que defendem a união da comunidade, que eles chamam de colônia. Se eu creio na unidade, se eu creio em que a colônia é uma sola, não vou andar dividindo, vou unificar. Por décadas, El Salvador foi um dos países mais violentos do mundo. Em 2015, foram 106 homicídios para cada 100 mil habitantes, quase 4 vezes mais que no Brasil. Desde o regime de exceção do Bukele, os homicídios caíram drasticamente. Mas isso teve um custo altíssimo. Muitas violações de garantias constitucionais, a maior taxa de encarceramento global e milhares de inocentes presos. Em uma das vezes que Bukele foi acusado de minar a democracia no país, ele respondeu essa crítica com ironia. Chamou a si mesmo de o ditador mais cool do mundo. Depois de ter sido prefeito da capital, ele se elegeu presidente em 2019, com 37 anos. A Constituição salvadorenha proíbe a reeleição, mas depois de uma manobra no judiciário, o Bukele concorreu de novo, em fevereiro desse ano, e se reelegeu. E não solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Eu sou Ana Luísa Albuquerque e esse é o 6º episódio do Autoritários,
um podcast da Folha que investiga líderes contemporâneos que ameaçam a democracia e as conexões entre eles. O projeto tem apoio do Pulitzer Center on Crisis Reporting. Antes do jogo de futebol, o Pedro, professor da colônia Las Cañas, me levou para conhecer a região. Então, esta hasta aí abaixo é uma calle principal, ¿verdad? Vamos à canchita para que la conozca. A comunidade é inclinada, tem a parte baixa e a parte alta. Ela começa lá embaixo, em um campo de futebol, e termina lá em cima, em uma estrada. Essa estrada é o único ponto de entrada e saída para Las Cañas. Eu fui para lá com o Nelson Rauda, um jornalista salvadorenho de quem eu fiquei amiga no mestrado. Se você está com a gente desde o primeiro episódio, você deve lembrar do Nelson contando que teve o celular monitorado com Pegasus, aquela ferramenta de espionagem usada por governos autoritários. O Nelson parou o carro numa pracinha perto da estrada, aquela da parte alta, onde o Pedro estava esperando a gente. A gente foi descendo a pé, entrando mais e mais na comunidade. Eu lembro de pensar como seria difícil uma pessoa escapar dali se uma das gangues quisesse desaparecer com ela. O Pedro diz que os criminosos tinham muito poder sobre a colônia. Eles podiam ordenar, por exemplo, que as ruas ficassem vazias e que ninguém saísse de casa. Se eles diziam hoje às 6 da tarde não queremos a nadie, pues tu não salias da casa às 6 da tarde. A colônia tem 2 ruas principais, onde passam os carros e os ônibus, e por onde a gente desceu. Elas são cortadas por várias outras ruas estreitas, com um chão de cimento. Nessas ruas, as casinhas são grudadas umas nas outras, todas coloridas. Eu lembro de ver muitas árvores, muitas flores, e foi difícil imaginar que um lugar agradável assim tenha ficado tanto tempo num fogo cruzado. O Pedro me explicou que essas ruazinhas estreitas são nomeadas por letras. Se vocês se fijam, M, MN, O, P, Q, R, S, T, 6 passagens. Era uma dessas letras, a M, de MS-13, que dividia o território. Se você morasse da M para cima, você estava sob controle da MS-13. Se você morasse da M para baixo, você estava na parte da Barrio de 18. A Rua M era um território meio indefinido. O Pedro disse que às vezes os criminosos circulavam ali para intimidar o outro lado, mesmo sabendo que a qualquer momento as coisas podiam sair do controle. Ele contou que os pandilheiros não pensavam 2 vezes se vissem alguém da gangue rival. Se estavam armados, disparavam. Era um campo minado. Então, nenhum dos dois lo pensava 2 vezes. Se tinham arma nesse momento, eles disparavam. A colônia ainda tem marcas daquela época, tipo um muro cheio de buracos de bala. Essa casa todavía se pode ver as perfurações que há. É hecho palpável de que existe esses conflitos. O Pedro conta que eles não podiam atender o celular na rua. As gangues acusavam quem fazia isso de repassar informações. Os carros e até os ônibus tinham que baixar o farol para seguir para a parte baixa. Era um sinal para os criminosos saberem que não tinha ninguém de fora entrando ali. E quem morava em parte diferente da comunidade não podia nem ser visto conversando no ônibus. Senão, os pandilheiros perguntavam: por que vocês estavam conversando? O que você estava dizendo? Le estás passando informação. Tinha consequência. Te parava e por que estavas platicando? O que le estavas dizendo? As gangues chegaram a expulsar moradores, fizeram ameaças de morte e depois tomaram as casas das pessoas. Muita gente la sacaram da colônia. Andate. Mañana, se amaneces morto. Caminhando por lá, a gente viu imóveis totalmente abandonados. O Pedro me disse que eles tinham sido ocupados pelos pandilheiros. Com o regime de exceção, a polícia fez operações pesadas na colônia. O Pedro acredita que quase todos os criminosos foram presos. Pouco a pouco, eles foram desaparecendo do dia a dia dali. Foram desaparecendo. Então, tu te davas conta, já se lo levaram. Nas redes sociais, o Pedro via notícias de quem tinha sido capturado. Aos poucos, a vida na comunidade foi voltando ao que era antes do domínio das pandilhas. Pela primeira vez em muitos anos, as filhas do Pedro, que já tinham saído da colônia, se sentiram seguras para passar o Natal na casa dele. Este diciembre, minha hija vino a las 5 da tarde e se foi a las 11 da noite, coisa que não se podia fazer.
Conhecer a história de Las Canhas me ajudou a entender por que, apesar da prisão de inocentes e das violações de direitos humanos, a maioria da população apoia o regime. Quando as pessoas não têm acesso a um direito tão básico como a segurança, muitas vezes elas acabam confiando em líderes autoritários que propõem soluções simples para problemas complexos. Só que tem o risco de eles avançarem com o autoritarismo mais e mais, e aí pode ser muito tarde para voltar atrás. O Pedro diz que está feliz com a nova realidade da colônia. Eu me sinto feliz, mas também a outra parte. Mas ele também se preocupa com a falta de transparência do governo e com os milhares de inocentes que estão presos há meses. Gente inocente na cárcel, esperando mais de ano, porque não se lhe pode provar nada. Ele diz que o regime de exceção, que vem sendo estendido mês a mês pelo Congresso há quase 2 anos, não vai resolver o problema da violência de forma estrutural. Mas a pergunta, isto vai funcionar? Quanto tempo? Para que funcione, que tem que haver? O Pedro defende que o governo tem que trabalhar na geração de empregos e investir em programas sociais, que não basta simplesmente prender os criminosos. Não só é atacar, desaparecer a los delinquentes e já estuvo, não. Nayib Bukele nasceu em São Salvador, em uma família de origem palestina que tinha muitos negócios. Ele comandou a agência de publicidade do pai antes de ter uma ascensão meteórica na política, a partir de 2012. Naquele ano, ele foi eleito prefeito de uma cidade pequena, próxima da capital. Para disputar esse cargo, ele se filiou ao FLMN, o principal partido de esquerda do país. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Mis padres me enseñaron que con esfuerzo y dedicación se logran las metas. 3 anos depois, em 2015, o Bukele se elegeu prefeito de São Salvador. O cargo costuma ser uma plataforma para voos mais altos na política do país. Depois de muitos conflitos internos com a FLMN, em 2017 Bukele foi expulso pelo Comitê de Ética do partido. Daí ele criou uma nova legenda populista, a Nuevas Ideias, para disputar a presidência em 2019. Como questões judiciais impediram que ele concorresse pelo novo partido, ele se candidatou para uma sigla de direita chamada Gana. Pois é, migrou de um lado a outro do espectro político sem muita explicação, o que alimentou as críticas de que Bukele é um oportunista. Ele se apresentou como alguém distinto. Esse é o Carlos Monterosa, professor de Ciência Política na Universidade Centro-Americana, que fica na capital. Distinto a todos los que habían ejercido el poder, por lo menos en las últimas 2 décadas. Ele conta que nas eleições de 2019, o Bukele se apresentou como um outsider, diferente dos políticos tradicionais. Alguém jovem, reverente, que pensa para frente e que pode oferecer um bom futuro para os salvadorenhos. Claro, él se presenta como alguien joven, alguien que puede ser visto como irreverente, como una persona que está pensando hacia adelante. E como alguém firme, que vai tomar decisões e botar as coisas para andar. Y también como alguien que va a ejecutar cosas, o sea, que va a tomar decisiones y que las va a hacer. Essa estratégia do Bukele veio como resposta a um desgaste dos 2 principais partidos que se revezavam no poder nos últimos 30 anos, o FLMN, de esquerda, e o Arena, de direita. As suspeitas de corrupção envolvendo as 2 legendas foram um dos motivos para esse desgaste. Daí o Bukele apareceu com uma estratégia de marketing que fez com que os partidos tradicionais parecessem ultrapassados. Essa estratégia começa com a imagem dele, que aposta numa identidade millennial. Ele volta e meia aparece com roupas informais, incluindo um boné para trás, que virou uma marca registrada dele. O Bukele também fala de um jeito mais despachado, sem pompa, e costuma ser sarcástico quando a imprensa coloca ele contra a parede. Esse comportamento irreverente rendeu uma multidão de fãs na América Latina, muito ativos nas redes sociais. Tropa! Eu não sei vocês, mas eu tô apaixonado por esse cara! Nayib Bukele é o presidente mais popular das Américas! O Bukele ganhou até músicas em homenagem a ele, de vários estilos. Trabajando arduamente 24/07, presidente dando ejemplo, así que todos lo respetan. Nayib Bukele, eres el presidente que todos querem. O povo do São Salvador ganhou presente de Deus. Nayib Bukele, usted sí es diferente. Dios lo bendiga abundantemente. Desde o começo da carreira política, o Bukele bate muito na tecla de derrotar los mismos de siempre,
os mesmos de sempre. Entonces, bueno, no nos quejemos entonces por la realidad del país, porque nosotros mismos estamos votando por los mismos de siempre. Nessa entrevista, quando estava concorrendo para prefeito de São Salvador, ele defendeu que as pessoas deveriam votar em candidatos sem experiência política, porque senão as coisas não mudariam nunca. O Carlos Monterosa diz que essa frase dos mesmos de sempre se aproveita daquele discurso de nós contra eles, uma estratégia populista clássica. Eso creo que es algo que marca mucho la distinción entre ellos y nosotros, que también es muy particular en las narrativas y en los lenguajes populistas. Ou seja, nós estamos a favor do povo. Eles impedem o bem-estar do povo. Y están ustedes, que son todos los obstáculos y todos los que le bloquean al pueblo su bienestar. Entonces, por trás dessa fachada descolada, millennial, empresarial, também tinha alguém disposto a usar medidas autoritárias para lidar com a criminalidade. O Carlos diz que nos últimos anos, algumas pesquisas mostraram que a população apoiava medidas desse tipo, que as pessoas queriam um líder forte. Ele acredita que a equipe do Bukele captou essa tendência, e ele entregou o que a população queria. Como que Bukele le tiene algo que ofrecer y hay una demanda de gente que está dispuesta a comprar algo así. Por isso, o governo instituiu o regime de exceção, e apesar de todas as consequências negativas, a população o apoiou. Em setembro de 2020, o El Faro, o principal jornal investigativo da América Central, noticiou com base em informes de inteligência penitenciária que o Bukele tinha feito um pacto com a MS-13, a maior gangue do país. Um ano depois, os repórteres tiveram acesso a uma investigação da Procuradoria-Geral da República que reforçava a acusação contra o Bukele. O material mostrava que desde junho de 2019, quando o presidente tomou posse, funcionários de alto escalão do governo vinham se reunindo na cadeia com líderes da gangue. O El Faro publicou fotos deles com homens encapuzados dentro das prisões e de um caderno com exigências dos presos. Nesses encontros secretos, eles teriam firmado tal pacto. Segundo as investigações, o governo prometeu benefícios carcerários, tipo a venda de pizza nas prisões e a transferência de criminosos que os pandilheiros consideravam muito agressivos. As autoridades também teriam prometido afrouxar o regime de segurança máxima. Em troca, os líderes da MS-13 teriam garantido que a violência entre as gangues ficaria sob controle. De acordo com as investigações, o objetivo do Bukele com esse pacto era reduzir o índice de homicídios, o que de fato aconteceu no ano seguinte. Os pandilheiros também teriam prometido apoiar o Nuevas Ideias, partido do presidente, nas eleições legislativas de 2021. O governo nega ter feito qualquer acordo com as gangues. Depois da primeira reportagem publicada pelo El Faro, Bukele escreveu no Twitter: "Nos acusam de violar os direitos humanos dos terroristas. Agora dizem que demos privilégios a eles? Me mostrem um privilégio, um só." Entonces, como decir, se están jugando como en dos niveles, en dos pistas. Esse é o Carlos Monterosa, cientista político, outra vez. Ele diz que o populismo penal atinge certos grupos, e as pessoas em geral o apoiam enquanto elas não são diretamente afetadas. Enquanto isso, tem acordos por baixo dos panos que favorecem as lideranças das gangues. Pero que por otro lado hay acuerdos debajo de la mesa que pueden favorecer a ciertos liderazgos dentro de estructuras criminales o de la estructura de las pandillas. Esse tipo de acusação não era exatamente uma novidade. O ex-presidente Maurício Funes, que governou El Salvador até 2014, foi condenado a 14 anos de prisão por ter negociado a redução de homicídios em troca de benefícios para as gangues. Em dezembro de 2021, uma investigação do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos confirmou as informações divulgadas pelo El Faro sobre a gestão Bukele, com um acréscimo importante. Eles concluíram que o governo também tinha dado incentivos financeiros para a MS-13 e para Barrio de Zeote, para garantir que a violência ficaria sob controle. O suposto pacto também estava sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República de El Salvador. Mas em fevereiro de 2021, as eleições legislativas deram ampla maioria para o partido do Bukele. E em maio, o Congresso tirou o PGR do cargo e afundou a investigação. O acordo entre o governo e os criminosos teria ficado de pé por 3 anos, até que tudo mudou em março de 2022. Do dia 25, uma sexta-feira, ao dia 27, um domingo, a MS-13 matou 87 pessoas. Te cuento que poco a poco la normalidad ha regresado al país. Imagínate, más de 80 asesinatos en 72 horas. A maioria não tinha vínculo com nenhuma gangue. Só no sábado morreram 62. Foi o dia mais violento do século em El Salvador. O El Faro noticiou que antes do massacre, policiais tinham capturado um veículo com líderes da MS-13. A gangue deu um ultimato de 72 horas para que eles fossem liberados, o
que a polícia não cumpriu. Como represália, a MS-13 matou dezenas de pessoas. O diálogo com o governo tinha acabado. Em meio à escalada da violência, Bukele pediu que o Congresso aprovasse o regime de exceção, o que aconteceu no próprio dia 27. O regime suspendeu garantias constitucionais, como o direito de ser informado sobre os motivos de uma prisão e de ser apresentado a uma autoridade judicial em até 72 horas. Na prática, as pessoas estão sendo detidas sem ordem judicial. As famílias têm muita dificuldade de conseguir informações sobre o paradeiro dos presos, ou mesmo de saber do que eles estão sendo acusados. E pues já temos ano com 2 meses casi e não nos dão informação. Essa é a Blanca Rivera, uma mulher que eu encontrei numa visita a um grupo de advogados que atende gratuitamente vítimas desse estado de exceção. Ela foi lá para pedir ajuda com o caso do marido. Ele estava preso há mais de um ano, desde julho de 2022, e a família não conseguia informações nem sobre o estado de saúde dele. Não lhe dizem, bueno, está vivo, está enfermo, não dizem nada, verdade? E é coisa, pues, injusta o que nos está passando. O José Antônio, marido da Blanca, e o irmão dela trabalhavam como taxistas. No dia 7 de julho de 2022, às 11h30 da manhã, ela recebeu uma ligação do irmão. Ele disse, fala com seu marido, porque a polícia está com ele. Meu esposo é taxista. Aí trabalha meu irmão também, trabalha. Como às 11h30 me falou ele e me disse, mira, me disse, hablarle, me disse a tu esposo porque está com a polícia, pero segundo eu era um... A Blanca tentou ligar para o marido, mas ele não atendeu. Ela e o filho foram de delegacia em delegacia tentando encontrar o José. Depois, ela descobriu que ele tinha sido acusado de algo como uma associação criminosa, ou seja, de fazer parte de uma gangue. A Blanca diz que não entende o que aconteceu, porque o marido sempre foi um homem trabalhador e deu um bom exemplo para os filhos. Eu lhe disse, explique-me por que ele está detenido, porque meu esposo, ele pues é um homem trabalhador, meus filhos, ele todo o tempo les deu buenos exemplos. Segundo ela, os salvadorenhos não têm mais direitos. E inocentes estão morrendo nas prisões como se fossem animais. E essa é a pena que uno sente, ver como família, que morrem como que morrera qualquer animal. Não lhe dizem a uno. Tem muitos relatos de tortura e morte nas prisões. A ONG Cristosal documentou que 1 ano depois do começo do regime, 132 pessoas tinham morrido nos presídios. A Anistia Internacional, que acompanhou 10 desses casos, diz que as principais causas das mortes foram a tortura e a falta de acesso à saúde. Algumas pessoas em liberdade condicional disseram que viram policiais matando outros presos a golpes, por castigo ou para pressioná-los a confessar que faziam parte de alguma pandilha. Pouco mais de 1 ano depois da aprovação do regime de exceção, o governo já tinha prendido mais de 70 mil pessoas. 7 mil foram soltas depois de passar meses na prisão. Isso quer dizer que 2% da população acima de 18 anos estava presa. No Brasil, essa proporção é de 0,5%. Esto se dio porque en la policía empezaron a exigir cuotas de detenidos por día. Esse é o Marvin Reyes, secretário de um grupo sindical da polícia. Ele diz que 1 semana depois do regime ser instalado, a chefia da polícia começou a exigir dos batalhões uma cota nacional de 1.000 detenções diárias. O Marvin diz que cada policial tinha que prender 2 ou 3 pessoas por dia. Ellos tenían la obligación, prácticamente obligados, a capturar 2 ou 3 pessoas por dia. Segundo o Marvin, como muitos integrantes das gangues já tinham fugido do país, os policiais começaram a prender inocentes para bater a meta. Ele fala que a polícia escolhe aqueles que têm um perfil considerado suspeito. Quem estava bebendo na rua, aparentava estar desocupado, tinha tatuagem. E seguían os policiais na calle buscando e al final decían, bueno, nos vamos a llevar este que parece pandillero, ¿verdad? Anda tatuado e anda peludo, parece pandillero, lo vamos a llevar. O Marvin também conta que pessoas inocentes estão morrendo nos presídios, com sinais de tortura, fraturas no pescoço, nos braços e nas costelas. E han salido muertos de aí, com señales de tortura, com señales de haber recibido golpizas, com fracturas de cuello, fracturas de brazos, costillas. No começo de 2023, Bukele inaugurou um mega presídio com capacidade para 40 mil pessoas. O governo disse que a nova prisão era a maior das Américas.
Na esteira do regime de exceção, o Congresso também aprovou outras medidas que dificultam o direito à defesa. O Congresso de El Salvador aprovou na noite de quarta-feira que acusados de participarem de gangues, as chamadas pandilhas, sejam julgados coletivamente, o que vai fazer com que grupos de até 900 réus enfrentem o mesmo julgamento. O governo diz que os homicídios caíram mais de 50% em 2022 em relação ao ano anterior. Não dá para confiar totalmente nesses números, e algumas organizações apontaram que eles estavam errados. Mas fato é que a violência das gangues diminuiu de forma significativa. E isso é percebido pela população, mesmo que a violência do Estado tenha crescido. Por isso, o Bukele virou uma referência entre políticos na América Latina, especialmente os conservadores. E nós, tendo conhecimento do êxito do caso de sucesso apresentado por El Salvador... Esse é o deputado federal Sanderson, do PL, que na época era presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Temos a honra, então, agora de ouvir Sua Excelência, o Ministro da Justiça de El Salvador, Gustavo Villatoro. Seja muito bem-vindo, ministro. O ministro Gustavo Villatoro participou por chamada de vídeo de uma reunião da comissão, no dia 23 de maio de 2023. A apresentação dele foi basicamente uma propaganda das medidas de segurança do governo Bukele. O Villatoro tinha sido convidado pelo deputado federal Osmar Terra, do MDB, ex-ministro da Cidadania do governo Jair Bolsonaro. E daí vejo essa maravilha dessa aula que o ministro Gustavo Villatoro nos deu. Esse é o Osmar Terra falando depois da apresentação do ministro. É a primeira vez que eu vejo um país concretamente resolver esse problema. E resolver em 4 anos, não é em 10 anos, 20 anos, 30 anos. Resolver em 4 anos. Ah, mas prenderam, tem uma lei de exceção. Isso é temporário, é necessário. Por que não? Isso tem que ser feito quando é necessário. Nós estamos salvando vidas. Nós não estamos passando a mão na cabeça de criminoso. Mas a partir do momento que eu entro no excludente de ilicitude, ao defender a minha vida ou de terceiros, a minha propriedade de terceiro, o meu patrimônio de terceiro, a violência cai assustadoramente. Os caras vão morrer na rua igual barata, pô. E tem que ser assim. Esse discurso punitivista foi muito ouvido no governo Bolsonaro, mas faz parte de um fenômeno maior. Talvez a grande ferramenta de poder dos autocratas é a exploração do medo e da insegurança. Esse é o Renato Sérgio de Lima, diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente tem, em alguns lugares, a apropriação das instituições policiais para um discurso autocrático que é: vamos resolver o problema. Como que a gente resolve o problema? Eliminando o inimigo. O Renato diz que em nações democráticas, as conquistas na segurança costumam levar mais tempo e as mudanças são mais complexas. Os autocratas, por outro lado, oferecem soluções que parecem simples e rápidas e que agradam a população que está insatisfeita e com medo. Assim, eles conseguem ganhos quase instantâneos de popularidade. Na cabeça da população cuja a ameaça de morte é real, imediata, então, ou seja, se eu sair na rua eu posso ser morto por uma bala perdida, por um tiroteio, eu posso ter meu celular roubado de forma violenta a qualquer momento, eu posso até concordar que a desigualdade é a razão primeira da violência, mas eu não estou nem aí para isso, eu quero uma solução. Então, a gente percebe por que o Bukele conseguiu tamanho protagonismo. Porque ele chegou e fez um discurso de num país com uma institucionalidade baixa, um país com instituições frágeis, um país pequeno, portanto, não sujeito às regras de freios e contrapesos de uma federação mais complexa, e um país historicamente dominado pela lógica do crime organizado, pelas facções. Só que além de corroer a democracia ao destruir garantias legais, esse tipo de solução defendida pelo Bukele não é sustentável a longo prazo. Primeiro, o Estado vai ter que continuar botando muito dinheiro para manter essa estrutura repressiva. Segundo, o volume de prisões pode acabar afetando até a demografia do país. Isso só se mantém se você continuar mantendo o regime de exceção, porque ele é uma construção artificial. Então, El Salvador não vai conseguir resolver o seu problema simplesmente prendendo a maior parte da sua população jovem. Porque o que vai acontecer? Vai ter uma questão até demográfica, né, num país pequeno. Vai faltar mão de obra. Ele vai passar a atrair gente dos países vizinhos. Ele vai começar a ter trabalhador para poder manter a economia rodando.
O Marvin Reyes, secretário do Sindicato da Polícia em El Salvador, quer o fim do regime de exceção. Ele diz que o regime não é uma política pública, mas uma medida emergencial para retomar o controle do território. É uma ferramenta para restabelecer o controle que em determinado momento se ha perdido. O Marvin defende a criação de um plano de segurança permanente, que não dependa do presidente que está no poder. Ele também critica o governo por usar o regime como uma ferramenta de chantagem eleitoral. Se hace um chantaje que le hacen a la población. Os apoiadores de Bukele espalharam a ideia de que se ele não fosse reeleito, a medida iria acabar e as gangues iriam voltar. E a gente lo cree e dizem, não, é certo, melhor que sigan ellos porque assim mantêm o régimen e nós estamos contentos. Em El Zonte, um paraíso do surf a 1 hora da capital, Mário Garcia e a esposa dele são figuras conhecidas. Tem 5 anos que ele trabalha na praia vendendo minutas, ou em português, raspadinhas. Por isso, ele ficou bem surpreso com a abordagem da polícia na praia às 8 da manhã de uma segunda-feira, em abril de 2022. Ele estava indo buscar gelo quando foi parado pela polícia, que disse para ele não se mexer. Então estava bajando eu todavía gelo, me faltava gelo. Me dijeron, venite, aí quedate, não te movas. O Mário conta que foi detido naquele esquema. Prende antes, investiga depois. Segundo ele, as tatuagens o colocaram na mira da polícia. Elas são símbolos muito associados às gangues na América Latina, e por isso costumam acender um sinal de alerta. O Mário diz que nos anos 90, antes de casar, ter filhos e virar vendedor de minutas, ele assaltava, mas que nunca fez parte de nenhuma pandilha. Pero no andar com, digamos, com os bichos loucos aí jodiendo, não. Eso nunca me gustou a mim, ou seja, não me gustou isso a mim. Essa poderia ser mais uma história sobre alguém detido injustamente em meio ao regime de exceção, mas é mais do que isso, e vai ajudar a gente a entender outra faceta do Bukele. El Zonte é também conhecida como Bitcoin Beach, porque foi uma espécie de laboratório da criptomoeda, uma das principais apostas do presidente. E o Mário foi um dos primeiros vendedores a aceitar pagamento com Bitcoin. Ele virou um símbolo da cripto, aparecendo em vídeos nas redes sociais e em reportagens. Sí, digamos, que a gente me pagava em Bitcoin, fui o primeiro acá. Fomos o primeiro, os primeiros que começamos a... Eu vejo a história do Mário como um furo na fantasia que o Bukele criou ao adotar o Bitcoin como uma moeda oficial do país. So we were thinking of building Bitcoin City. Por trás da criptomoeda, das promessas de inovação, competência, tecnologia, de todo esse aparato de marketing que o Bukele construiu, está a realidade de gente que sofre muito na mão do governo. O Mário ficou detido por 24 dias e conta que foi torturado na prisão. Sim, me romperam as costillas por aqui. A puros leñazos, tinha como uns 8 leñazos aqui. Me quebraram as costillas. Ele diz que levou mais de 8 golpes e que teve as costelas quebradas. Não, se me deixaram bem vergado. Como o Mário era muito conhecido na praia, a vizinhança se mobilizou e criou uma campanha nas redes para que ele fosse solto. A prisão dele no paraíso do Bitcoin não encaixou bem com os planos do governo para a região. Esto se llama El Zonte y los entusiastas de las criptomonedas salvadoreños, pero predominantemente extranjeros, le dicen a esto Bitcoin Beach. Aqui, de novo, é o Nelson, meu amigo que é jornalista em El Salvador. Eu fui com ele para El Zonte para ver de perto onde começou o Bitcoin no país. O lugar é uma cidade de praia tranquila, com alguns bares e restaurantes, mas sem muita agitação. Ela atrai principalmente surfistas estrangeiros. Alguns comércios têm o símbolo do Bitcoin do lado de fora, um B num círculo laranja, para dizer que a criptomoeda é aceita ali. Aqui começou uma espécie de experimento em laboratório e a eles les gusta llamarle uma economia circular. Em 2019, ainda antes do Bukele se eleger, um surfista americano que morava em El Zonte disse que recebeu uma doação anônima de mais de $100 mil em bitcoins para investir na região. O objetivo era criar uma economia local da criptomoeda. Ninguém nunca descobriu exatamente por quê, nem quem foi esse doador. O Nelson diz que tudo que envolve Bitcoin no país é pouco transparente. E como com todo o que é Bitcoin neste país, há muito pouca transparência. Em pouco tempo, os moradores da praia passaram a receber salários e pagar despesas com Bitcoin. Mas a coisa atingiu outro patamar quando o Bukele assumiu a presidência e decidiu se envolver diretamente com a causa.
Em maio de 2021, irmãos do presidente fizeram reuniões com o empresário de criptomoedas El Zonte. Um mês depois, o Congresso aprovou a lei Bitcoin, a pedido de Bukele. O Bitcoin será uma moeda de curso legal em El Salvador. O Congresso aprovou na madrugada desta quarta-feira uma lei que tornará este país centro-americano o primeiro a adotar a criptomoeda com a qual busca impulsionar sua economia. The Bitcoin system is so perfect that I think it's gonna be the future. Esse é o Bukele em uma entrevista com o influenciador de criptomoedas americano em 2021. Ele diz que o sistema de Bitcoin é perfeito e que a moeda representa o futuro. O governo fez muita propaganda da criptomoeda, investiu milhões de dólares em Bitcoin e criou uma carteira digital, a Chivo. Mas o esforço foi em vão. Os salvadorenhos não entraram nessa onda. Esta medida ha sido el fracaso más grande del presidente Bukele, porque la gente no lo adoptó. O Nelson diz que a medida foi o maior fracasso do governo. A Chivo não funcionava direito, muita gente acabou perdendo dinheiro e as pessoas não confiavam na moeda. Entonces la gente de por sí le perdió confianza a algo que ya era bastante difícil de confiar. A criptomoeda também despencou de valor, enquanto o país está afundado em dívidas a ponto de pedir socorro para o Fundo Monetário Internacional. Mas por que o governo apostou tão alto no Bitcoin? De acordo com Nelson, essa foi uma estratégia para retomar o controle da narrativa em um momento crítico. Ele diz que o Bukele anunciou a lei Bitcoin um dia depois de encerrar um acordo com uma comissão de combate à corrupção da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Um mês antes, o Congresso, dominado pelos apoiadores do governo, tinha removido os juízes da Suprema Corte e tirado o PGR do cargo. O Nelson acredita que essa história de Bitcoin era uma cortina de fumaça contra as acusações de que o Bukele era um autoritário que tinha rompido promessas de combate à corrupção. Era uma oportunidade de criar a imagem de um presidente moderno, descolado. Audaz, inovador, cool, tecnológico, visionário, el futuro. A adoção do Bitcoin também tem muito a ver com a estratégia do Bukele de se apresentar como uma espécie de CEO do país. Enquanto eu fazia as entrevistas desse episódio, eu lembrei de um livro que eu tinha lido pouco tempo antes, chamado Spin Dictators, ou Ditadores Marqueteiros. Ele fala de uma mudança no perfil dos autocratas no século XXI. Antes, eles dominavam por meio da violência e do medo. Hoje, eles apostam na manipulação e tentam parecer competentes. O Nelson diz que a popularidade do Bukele passa por essa imagem que ele vende de si. Um empresário bem-sucedido, cool, viril e contundente. Independentemente do desempenho econômico do país, muitos salvadorenhos se inspiram nele. El salvadoreño quiere llegar a ser como él, quiere mandar, quiere por Twitter ordenar, quiere que se le haga caso, quiere ser popular, quiere ser cool, quiere tener dinero. A primeira grande exibição do autoritarismo do Bukele se deu no dia 9 de fevereiro de 2020, um ano depois da eleição. Naquele dia, ele entrou no Congresso com policiais e militares como forma de pressionar os deputados. Ele ainda não tinha maioria no Legislativo. Nayib Bukele foi escoltado por homens armados e se sentou na cadeira do presidente do Congresso. Ele fez uma oração e, mesmo sem quórum, ordenou o início da sessão. Na saída, foi recebido por uma multidão de simpatizantes. Ele deu um ultimato de uma semana para que deputados liberem o equivalente a 470 milhões de reais para um programa anticrime. Eu falei sobre esse episódio com Anabel Beloso, uma deputada do FLMN, partido de esquerda do país. Pero ni siquiera creo yo que nos años de las dictaduras militares ni en el conflicto armado se dio esa escena. Entonces fue terrible y por eso. Ela conta que 3 dias antes dessa cena, o Bukele tinha pedido para os deputados discutirem e votarem a liberação da verba. Segundo ela, foram dias tensos. Policiais à paisana foram até a casa dos parlamentares para pressioná-los a ir à Assembleia. A deputada diz que tinha uma mensagem implícita nessas visitas. Se você não aparecer na votação, a gente vai te levar à força. Y era como un mensaje, mira, si no te presentas el 9 a la convocatoria, te vamos a venir a traer por apremio. A Anabel vê naquele momento o começo da escalada do autoritarismo no país. Isso ganhou força depois das eleições legislativas de 2021, quando Bukele passou a contar com ampla maioria no parlamento.
Y como digo, a partir de ese momento ya empieza todavía más la escalada de acciones de autoritarismo, de afán de concentración de poder, de violación a la transparencia, de no rendir cuentas. Em maio de 2021, o Congresso fez uma grande reforma judicial para favorecer o presidente. Os deputados tiraram do cargo os 5 ministros da Câmara Constitucional da Suprema Corte e colocaram no lugar deles juízes alinhados ao presidente. Eles também afastaram o Procurador-Geral da República. Por aqui, a decisão foi elogiada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmando com um post no Twitter que a decisão foi constitucional. O cientista político Carlos Monterosa, da Universidade Centro-Americana, diz que os juízes afastados também começaram a ser monitorados pela polícia. Andar monitoreando a través de policía donde andaban estas personas, que estaban haciendo. E que isso mostrava que Bukele não é uma pessoa que dialoga e que entende que podem existir diferenças de pensamento. Nos empezaba a dar las muestras de que Bukele no es una persona que dialoga, no es una persona que concerta, no es una persona que busca mecanismos democráticos. O Carlos diz que o Bukele não queria reconhecer as decisões da Suprema Corte. E por isso a primeira coisa que ele fez foi dissolvê-la e afastar também o Procurador-Geral. Mirábamos que él no quería reconocer decisiones de la Asamblea, ni tampoco de la Sala de lo Constitucional de aquel momento, por eso lo primero que hizo fue disolverlo. O Congresso de maioria governista também aposentou compulsoriamente todos os juízes com mais de 60 anos, que àquela altura eram 1/3 dos magistrados do país. Além disso, os juízes foram transferidos de vara sem muita explicação. Esse foi o caso da Césia Romero, uma juíza de segunda instância que atuava na única vara nacional de meio ambiente. Ela conta que em setembro de 2021 recebeu um recado da Suprema Corte para se apresentar no dia seguinte em outro tribunal. Ela tinha sido transferida para uma vara civil a mais de 1 hora de distância da capital, sem nenhuma justificativa. Nunca se dio ninguna razão del porquê. A Césia acha que foi removida do cargo porque a questão ambiental é muito sensível para o governo e o presidente quer juízes alinhados a ele. Não lhes interessa ter gente que seja independente. Ela conta que muitas vezes tinha que suspender projetos dos municípios ou mesmo do Ministério do Meio Ambiente por causa de irregularidades. Além disso, a Césia já tinha criticado publicamente a reforma judicial, que ela acha que pode ter contribuído para a transferência. Ela diz que qualquer ponto de vista diferente é mal visto pelo governo. Qualquer desacordo, qualquer ponto de vista dissidente é mal visto. A Césia diz que muita gente não vê o Bukele como um totalitário porque o Estado não chega ao ponto de matar jornalistas e juízes. Mas para ela, o governo encontrou formas mais modernas de calar as críticas e concentrar o poder. Há maneiras modernas de poder também causar a mesma situação, ou seja, para qualquer. Os novos juízes da Suprema Corte, indicados pelo Congresso governista, decidiram em setembro de 2021 que o Bukele poderia disputar de novo a presidência. Os magistrados contrariaram a Constituição, que proíbe a reeleição imediata. Com essa permissão, Bukele foi reeleito em fevereiro desse ano com quase 85% dos votos. Este dia, El Salvador ha roto todos os recordes de todas as democracias em toda a história do mundo. Em agosto, 6 meses antes das eleições, eu conversei com o Luiz Parada e a Célia Medrano, do Partido de Centro, no Nuestro Tiempo. Ele candidato a presidente e ela a vice. Os dois insistiram na mesma ideia, de que aquela talvez fosse a última chance de barrar o autoritarismo no país. O Luiz Parada vive nos Estados Unidos e afirmou que não teria se candidatado se a ameaça de Bukele não fosse tão grande. Ele diz que a democracia salvadorenha está em crise e que, por isso, pessoas corajosas precisam participar do processo eleitoral. Este é um momento de crise para não só para o sistema político salvadoreño, sino que para a democracia em país. Entonces, a Célia Medrano chamou a reeleição do Bukele de ilegítima e, alguns meses antes do pleito, previu um cenário preocupante. Ela disse que, se ele continuasse no poder, o autoritarismo escalaria muito rápido. Nos llevaría de manera muy acelerada
como ya estamos viviendo a escenarios como Nicaragua, por ejemplo. Ela comparou o que acontece em El Salvador com o avanço da ditadura do Daniel Ortega, que está no poder há 17 anos na Nicarágua. Só que para ela, com a reeleição do Bukele, esse processo vai ser bem mais rápido. A situação aún empeorará definitivamente mais. Durante a viagem, eu ouvi muitas vezes esse alerta sobre El Salvador estar seguindo o mesmo caminho da Nicarágua. Como já disse anteriormente, da consolidação de um regime político autoritário, autocrático e ditatorial da família Ortega Murillo. Era 18 de agosto de 2022 e eu estava no Uber, indo para uma entrevista em São Salvador. No dia anterior, o Ortega tinha confiscado os bens da Universidade Centro-Americana, uma das principais do país. A âncora do programa de rádio começou a falar sobre a ditadura na Nicarágua. Depois, passou a criticar o autoritarismo do próprio Bukele. Os jornalistas em El Salvador ainda têm liberdade para fazer esse tipo de crítica, mas sofrem assédios e ameaças. A gestão Bukele barra o acesso a informações públicas e impede que repórteres de alguns veículos, como o El Faro, participem de entrevistas coletivas com representantes do governo. E alguns jornalistas, como você ouviu no primeiro episódio, chegaram a ter os telefones monitorados. Vários já deixaram El Salvador em meio a esse contexto. Quando eu falo do governo, por exemplo, de El Salvador, quando eu digo que o regime de Nayib Bukele é governo totalitário e autoritário que tem rasgos de ditadura, me dizem... O Bukele acabou de ser reeleito. As pessoas têm medo do que pode acontecer, mas não dá para adivinhar o quanto a situação pode piorar em El Salvador. O que dá para fazer é observar o que aconteceu em outros países que não conseguiram parar o autoritarismo. No próximo episódio, eu vou te detalhar o caso da Nicarágua e contar como Daniel Ortega passou de guerrilheiro a ditador. E que agora que saíram os golpistas, os mercenários, bueno, respiramos más paz aquí en Nicaragua. Gracias a Dios y que viva Nicaragua, bendita y siempre libre. Eu sou Ana Luísa Albuquerque, responsável pela apresentação, roteiro, produção e reportagem do Autoritários. O Nelson Rauda colaborou na produção e reportagem desse episódio. A edição de som é do Rafael Conkle e da Laila Moalen. A coordenação da Magia Flores e do Daniel Castro. A produção no roteiro é do Vitor Lacombe e a supervisão dele é do Gustavo Simon. A identidade visual é da Catarina Pinhato. Esse episódio usou áudio da FP, TV Globo, Alfa Produções, Telemundo, TV Câmara, Leda Nagli, Associated Press, What Bitcoin Did, Band, TV Cultura e El País. E dos artistas Pedro Movaz, Scared.es, MC Benny e Andy MC e Edgar Regi. Até semana que vem!